Olá, boa noite. Boa noite. O governo propõe ao Congresso isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. E um desconto para a faixa entre R$5 mil e R$7 mil. Para compensar a perda de arrecadação, o texto prevê taxar em até 10% o contribuinte que tiver renda superior a R$50 mil por mês. A cotação do dólar tem o 6º dia seguido de queda. A polícia do Espírito Santo investiga um professor que coletou amostras de sangue dos alunos usando um único instrumento. A polícia de São Paulo diz que Michael Salles dos Santos confessou ter assassinado sozinho a jovem Vitória. Israel volta a bombardear a faixa de Gaza e acusa o Hamas de atrasar a libertação de reféns. O presidente russo Vladimir Putin aceita suspender ataques contra a rede de energia da Ucrânia, mas não se compromete com o cessar-fogo completo. Morre o ídolo do basquete brasileiro, Vlamir Marques. E chegam à Terra os astronautas que ficaram 9 meses no espaço. O Jornal Nacional está começando. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. O governo apresentou hoje ao Congresso o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. A cerimônia no Palácio do Planalto teve parlamentares do Centrão, líderes de partidos governistas e o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos. Pelas contas do governo, 10 milhões de contribuintes vão deixar de pagar imposto de renda. Hoje não paga imposto de renda quem ganha até R$ 2.824. Pela proposta do governo, quem ganha até R$5 mil por mês ficará livre de imposto de renda. Além disso, o governo propõe diminuir o imposto para quem recebe até R$7 mil. Uma espécie de desconto, reduzindo progressivamente o valor pago. Ganhos de R$ 5.500 terão um desconto de 75% no imposto a pagar. R$ 6 mil, desconto de 50%. R$ 6.500, desconto de 25%. A partir de R$ 7 mil não há desconto. Vale a aplicação das alíquotas que já existem hoje, da tabela do imposto de renda. De 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. O governo encaminhou o texto para discussão no Congresso. A primeira análise será feita pela Câmara. O Congresso, com certeza, na sua diversidade, ministro Haddad, fará alterações nessa matéria, não tenho dúvidas, pela importância que ela tem. Alterações que com certeza visarão melhorar a proposta. Tanto na Câmara como no Senado, nós procuraremos dar a prioridade que a matéria necessita para que, ao longo aí dos próximos meses, tenhamos a condição de elaborar a melhor proposta possível para o país. Eu sempre digo que quando a gente manda um processo para o Congresso Nacional, um projeto de lei ou medida provisória, eu sempre digo que o Congresso passa a ser dono do projeto. E, portanto, ele tem o direito de fazer as mudanças que entenda necessário. Nesse caso, desse projeto, eu vou dizer para vocês o que eu espero. Eu espero que, se for para mudar para melhor, ótimo, para piorar, jamais. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União, disse em nota que vai analisar a matéria com zelo e responsabilidade, sempre em busca de mais justiça social. Para compensar as perdas de arrecadação, o projeto de lei prevê a cobrança de um imposto mínimo para quem tem renda superior a R$50 mil por mês. Se for aprovada, a nova isenção de R$ 5 mil vai custar quase 26 bilhões de reais em 2026, segundo o governo. Para compensar a perda de receita, na outra ponta, a proposta é taxar com um imposto mínimo de até 10% para quem ganha acima de R$ 50 mil por mês, ou mais de R$ 600 mil por ano. O cálculo da renda vai considerar salário, recebimento de aluguéis, dividendos, que é parte do lucro distribuído a acionistas de uma empresa, e outros rendimentos. Não entram na conta herança e venda de bens, como carros e imóveis. Se a renda for menor que R$ 600 mil por ano, não há cobrança. Se passar, a alíquota começa a ser aplicada.
Por exemplo, quem ganha 750 mil por ano, o equivalente a 62.500 por mês, terá de pagar pelo menos 2,5% de imposto sobre esse valor. 900 mil reais por ano, o imposto mínimo será de 5% sobre a renda. 1.050.000 reais por ano, a alíquota mínima sobe para 7,5%. E quem ganha 1.200.000 reais por ano terá de pagar 10% sobre sua renda total. Se o imposto que o contribuinte pagou em um ano ficar abaixo do mínimo, ele vai precisar pagar a diferença. O secretário da Receita reforçou que o projeto não cria nenhum novo imposto. Nós não estamos criando nenhum tributo novo, nós não estamos criando nenhuma sobretaxa. Nós estamos apenas exigindo uma tributação mínima de quem tem alta renda. Significa dizer, quem ganha mais de R$1.200.000 por ano, nós não vamos cobrar nada a mais. Nós só vamos verificar se naquele ano ele pagou pelo menos 10% de imposto de renda. Se pagou 10% de imposto de renda, nada muda para essa pessoa que tem essa renda alta. Agora, se ele paga menos do que 10%, ele vai ser chamado a complementar a diferença. Se ele tiver uma renda, por exemplo, uma tributação efetiva de 8% e ganhar mais de 1.200.000, ele vai ter que pagar mais 2% para complementar isso. Isso vale acima de 1.200.000. Se a renda do contribuinte for o salário ou outros ganhos já tributados na fonte, ele não vai ser afetado. No caso do salário, o imposto de renda é progressivo e já pode chegar a 27,5%. Segundo o governo, a nova regra atinge 141 mil contribuintes. Nós tomamos vários cuidados para que não haja nenhum tipo de má interpretação do que se quer. O que se quer é de que as pessoas que têm altíssima renda, porque no Brasil mais de 1 milhão por ano é uma altíssima renda, e não colaboram com o mínimo, com uma alíquota mínima, essas sim vão colaborar. Isso vai afetar a vida de pouco mais de 100 mil brasileiros, mas vai favorecer 20 milhões de pessoas. É disso que nós estamos falando. No caso dos dividendos, o projeto também prevê retenção na fonte, quando o acionista receber ao menos R$50 mil em dividendos distribuídos pela empresa. 10% do valor recebido serão retidos. No caso de pessoas com residência no exterior, a retenção de 10% valerá para qualquer valor recebido em dividendos. Na declaração anual do imposto de renda, se o contribuinte recolheu mais do que o patamar mínimo, haverá restituição. O debate sobre a reforma da renda está apenas começando. O governo se prepara agora para a tramitação no Congresso. O projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado ao longo de 2025 para começar a valer em 2026. A proposta de isenção do imposto de renda dominou as atenções no mercado financeiro hoje. A cotação do dólar caiu pela sexta vez seguida e fechou em R$ 5,67. Esse é o menor valor desde outubro do ano passado. No mercado de ações, o Ibovespa subiu 0,49%. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira acumula alta de 9% esse ano. O avião presidencial teve que arremeter hoje quando se aproximava do aeroporto de Sorocaba, em São Paulo. O presidente Lula estava com os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Luiz Marinho, do Trabalho. Segundo a administração do aeroporto, o procedimento foi indicado por causa de um vento muito forte na cauda. O avião pousou logo depois em segurança. A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania reconheceu o jornalista Vladimir Herzog como anistiado político pós-mortem. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O jornalista foi torturado e morto em 1975 pela ditadura militar. A viúva de Vladimir Herzog, Clarice Herzog, vai receber pensão mensal vitalícia de pouco mais de R$ 34 mil. Segundo o Ministério, a reparação econômica de caráter indenizatório ocorre em cumprimento à decisão judicial proferida pela 2ª Vara de Justiça Federal em Brasília. O Senado interrompeu hoje o processo de votação de um projeto que pretende modificar a lei da ficha limpa. Faltou acordo sobre alguns trechos do texto. Pela lei hoje, quem é condenado por um colegiado não pode ser eleito por um prazo de 8 anos.
E hoje a data só começa a contar depois do cumprimento total da pena ou do tempo previsto para o fim do mandato em caso de cassação ou de renúncia. Esse projeto em debate modifica o início dessa contagem. Passaria a ser no momento da condenação ou da renúncia ao mandato, por exemplo. Na prática, o período em que a pessoa fica inelegível seria menor. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, disse que quer votar amanhã a proposta que já passou pela Câmara. Em nota, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil expressou perplexidade e indignação diante das propostas de mudança da lei da ficha limpa no Congresso Nacional e disse que elas enfraquecem o combate às práticas corruptas que comprometem a democracia brasileira. A Polícia do Espírito Santo investiga um professor que coletou amostras de sangue de alunos compartilhando o mesmo instrumento. Foram os próprios estudantes que gravaram este vídeo, em que o professor de Química fura o dedo dos adolescentes com um objeto pontiagudo de metal. Depois, o sangue era colocado em lâminas e cada jovem observava o material no microscópio. Foi uma aula prática numa escola da rede estadual de Laranja da Terra, interior do Espírito Santo. Essa aluna foi uma das que participaram. A gente viu, só que no momento, assim, a gente pensou, ele é o professor, ele sabe o que ele está fazendo. E como ele estava limpando com álcool, a gente acreditou que estava tudo bem e a maioria deixou furar o dedo. Os estudantes têm entre 16 e 17 anos. Os pais contam que não foram comunicados sobre a atividade e que ficaram sabendo de tudo já diferentes na semana passada. O professor, que atuava na escola desde o início do ano, foi demitido. Hoje, os alunos foram testados novamente e serão monitorados por 3 meses. Entre os exames estão aqueles que identificam a contaminação por hepatite B e C, HIV e sífilis. Toda vez que eu utilizo um mesmo material pérfuro cortante em mais de uma pessoa, o risco é de transmissão de doenças infecciosas entre aquelas pessoas. Não se higieniza material pérfuro cortante, isso é uma máxima da questão da gente fazer higiene de materiais hospitalares. Eles, por obrigação, têm que ser todos descartáveis. Uso único. Usei uma vez e joguei fora. A Secretaria de Educação do Espírito Santo diz que o professor não pediu autorização para a atividade. A Corregedoria apura o caso. Quando essa informação não chegou, foi grave, porque a escola não conseguiu providenciar os insumos necessários à realização dessa atividade de forma adequada. E quando ele, além de não informar, faz dessa maneira, ele expõe todo mundo ao risco. A Polícia Civil está ouvindo testemunhas e vai intimar o professor. É prima facie. O que se apresenta é um crime de exposição a perigo. Então, vamos apurar para ver se de fato se consuma. A Polícia de São Paulo afirmou que um homem preso pelo assassinato da jovem Vitória confessou ter agido sozinho. O Jornal Nacional teve acesso ao depoimento. Michael Salles dos Santos, de 23 anos, está preso desde o dia 8. Ele era um dos 3 suspeitos de terem sequestrado e matado a adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos. A polícia chegou a pedir a prisão dos outros 2, mas a justiça negou. O Jornal Nacional teve acesso ao interrogatório de Michael. Ele disse que teve um relacionamento com Vitória há cerca de 1 ano e meio e que ela teria ameaçado contar à mulher dele. Na noite do crime, Michael disse que foi esperar Vitória no ponto de ônibus em Cajamar, na Grande São Paulo. Ela não estava mais lá, mas, segundo Michael, os 2 acabaram se encontrando quando ela já estava a pé a caminho de casa. Segundo Michael, Vitória concordou em entrar no carro dele. Michael disse que pediu que ela não contasse nada à mulher dele e afirmou que, nesse momento, Vitória teria tentado agredi-lo. Ele conta que se exaltou, pegou uma faca que levava no carro e que atacou Vitória. Depois do crime, Michael disse que entrou em desespero, foi para casa e colocou o corpo de Vitória no porta-malas do carro e que pegou uma enxada e seguiu até uma estrada de terra, onde abriu uma cova e enterrou o corpo. No depoimento de ontem, Michael disse que deixou o corpo de Vitória num ponto diferente de onde ele foi encontrado. Os investigadores acreditam que Michael tenha se confundido porque estava emocionalmente alterado. A perícia deve esclarecer essa contradição. Vitória desapareceu na noite de 26 de fevereiro, quando voltava para casa depois do trabalho. O corpo dela foi encontrado 6 dias depois, numa área de mata em Cajamar.
A polícia disse que não há provas de que Michael e Vitória tenham tido um relacionamento. O chefe das delegacias da região metropolitana de São Paulo afirmou que Michael perseguia a Vitória e que agiu sozinho. Fica claro que somente ele participou desse crime. Primeiro porque ele já vinha perseguindo, nós chamamos de stalker, já há muito tempo ele vinha perseguindo a vítima. Mas a prova cabal, ontem à noite, ele quis confessar o crime. E essa confissão foi tomada pelo Dr. Fábio, e ele dá a versão, e fica muito claro que ele era obcecado pela vítima. O laudo do Instituto Médico Legal indicou que Vitória morreu por hemorragia. O corpo dela apresentava 3 perfurações no rosto, no pescoço e no tórax, provocadas por um objeto cortante. Não havia sinais de tortura e nem de crime sexual. A polícia disse que Michael tinha obsessão por Vitória e guardava fotos dela e de outras moças parecidas com ela. Dentro do celular dele haviam muitas fotografias de meninas jovens, mas muito parecido. Ele comentou realmente que era apaixonado por ela. A seguir, o governo repudia uma declaração do presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol. Morre o ídolo do basquete brasileiro, Wlamir Marques. O presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, John Roberts Jr., se manifestou hoje depois que o presidente Donald Trump usou as redes sociais para atacar o juiz federal James Boasberg. No sábado, Boasberg determinou que imigrantes não podem ser deportados com base numa lei de guerra de 1798. Hoje, Trump pediu o impeachment dele. O presidente da Suprema Corte afirmou que, abre aspas, por mais de 2 séculos, está estabelecido que o impeachment não é a resposta apropriada a uma discordância envolvendo uma decisão judicial. E completou: o processo normal de apelação existe para esse propósito. Fecha aspas. Durante um telefonema com Donald Trump, o presidente russo Vladimir Putin concordou em suspender ataques contra a infraestrutura e a rede elétrica da Ucrânia. Mas agora à noite, o governo ucraniano acusou a Rússia de fazer novos bombardeios. Na conversa, que durou mais de 1h30, Donald Trump e Vladimir Putin falaram sobre a paz a... Os ucranianos já tinham aceitado uma pausa completa na guerra na semana passada. Putin e Trump concordaram que a Rússia vai parar por 30 dias os ataques contra a infraestrutura e o setor de energia da Ucrânia. Os russos e os americanos vão começar negociações para tentar ampliar a trégua aos poucos. Segundo o Kremlin, Vladimir Putin condicionou a paz ao fim da ajuda militar de outros países para a Ucrânia. Ainda de acordo com o governo russo, Trump apoiou a ideia de um jogo de hóquei entre Estados Unidos e Rússia. Para analistas, seria uma mensagem para o mundo que os dois países estão próximos. Nas redes sociais, Trump confirmou que a pausa nos ataques a redes de energia e infraestrutura entraria em vigor imediatamente. Mas agora à noite, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de lançar mais de 40 drones contra a Ucrânia e atingir a infraestrutura civil do país, o que viola o compromisso assumido por Putin hoje mais cedo. Zelensky afirmou que é justamente esse tipo de ataque que destrói a rede elétrica e disse que o mundo deveria rejeitar qualquer tentativa de Putin de prolongar a guerra. Mais cedo, Zelensky tinha alertado que a Rússia estava preparando ofensivas em várias regiões nos próximos meses e que não dá para confiar em Vladimir Putin. Depois de 2 meses de cessar-fogo, Israel retomou ataques em larga escala contra o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. Era madrugada quando Israel começou a bombardear diferentes cidades do território palestino. As vítimas foram levadas às pressas para os hospitais, até a cavalo.
O acidente resume a madrugada caótica na faixa de Gaza. Segundo o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, além de matar pelo menos 400 pessoas, entre elas crianças e mulheres, os bombardeios feriram 600. As forças israelenses disseram que atacaram alvos terroristas, como o depósito de armas e infraestrutura militar do Hamas, e que mataram pelo menos 5 chefes do grupo terrorista. O ministro da Defesa de Israel disse que se os reféns não forem libertados logo, os portões do inferno vão se abrir na faixa de Gaza. Durante 2 meses, um cessar-fogo permitiu a volta de milhares de palestinos, as trocas de reféns e prisioneiros e a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Uma segunda etapa envolveria a libertação de todos os reféns, a retirada completa das tropas israelenses de Gaza e o fim da guerra. Mas as negociações não avançaram. Israel passou a defender um novo plano, apresentado pelos Estados Unidos, que prolonga a troca de reféns por prisioneiros. O grupo terrorista recusou essa proposta. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o Hamas rejeitou diferentes propostas para estender o cessar-fogo, que por isso Israel retomou o combate com força total, que esse é só o começo e que vai continuar lutando pela libertação dos reféns. O Hamas afirmou que os ataques expõem os reféns israelenses a um destino incerto. Israel afirma que 59 reféns seguem detidos pelos terroristas na faixa de Gaza. 24 ainda estariam vivos. Um grupo que representa as famílias dos sequestrados acusa o governo israelense de abrir mão das vidas dos reféns ao lançar novos ataques. Estou aterrorizado, preocupado com meus irmãos, disse o Liran. Os irmãos dele, os gêmeos Gali e Ziv, foram sequestrados naquele 7 de outubro de 2023. Liran pediu a volta das negociações. Teremos todo o tempo do mundo para acabar com Hamas depois que os reféns voltarem para casa. Israel pediu que os palestinos de toda essa área em vermelho saiam de casa. Muitos tinham voltado pouquíssimo tempo atrás, durante o cessar-fogo. Achávamos que a guerra tinha acabado, mas acordamos horrorizados, as crianças gritando. Não queremos voltar para o medo. Aqui na Europa, o tom em geral foi de preocupação com a retomada da violência. A União Europeia pediu que Israel encerre as operações militares e que o Hamas liberte todos os reféns imediatamente. Catar e Egito, os mediadores do cessar-fogo, condenaram os ataques e pediram a retomada das negociações. Israel divulgou que o governo americano sabia dos ataques. The blame for the resumption of hostilities lies solely with Hamas. Numa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, a embaixadora americana afirmou que a culpa pela retomada dos bombardeios é exclusivamente do Hamas e que o governo americano apoia Israel nos próximos passos. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que a ONU não vai desistir de trabalhar pelo cessar-fogo, pela retomada da ajuda humanitária e pela libertação dos reféns. Em nota, o governo brasileiro condenou os novos ataques israelenses. O Itamaraty pediu que as partes cumpram um acordo de cessar-fogo e retomem as negociações com vistas à cessação permanente das hostilidades, a retirada das forças israelenses de Gaza, a libertação de todos os reféns e a entrada de ajuda humanitária. Numa carta publicada hoje num jornal italiano, Papa Francisco disse que nesse momento de doença e fragilidade, fica ainda mais claro como as guerras são absurdas. Enquanto o Papa recebe um recorde de cartas de todas as partes do mundo, 150 quilos por dia, Francisco manda sinais de que não quer lucidez em relação ao que dura e ao que passa, ao que nos faz viver e ao que mata, diz Francisco. O Papa encorajou todos aqueles que dedicam
qualificam o trabalho e a inteligência para informar a refletir sobre a importância das palavras. Elas podem conectar ou dividir, servir a verdade ou se servir dela. Precisamos desarmar as palavras para desarmar as mentes e desarmar a terra. Há uma grande necessidade de reflexão, de calma, de um senso de complexidade. Vamos ver como fica o tempo amanhã em todo o Brasil. Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata, Heraldo, e para você. Amanhã é o último dia do verão. O outono começa na quinta-feira, às 6h01 da manhã, no horário de Brasília. E nesta quarta, amanhece gelado nas serras gaúcha e catarinense. Mínimas de 9 graus em Urupema e de 10 em Bom Jesus. Madrugada menos fria em Curitiba, 16 graus. Em Porto Alegre, 18. Em Belo Horizonte e Brasília, 19. À tarde, as capitais mais quentes em cada região devem ser Porto Alegre e Florianópolis, com 28 graus, Brasília e Cuiabá, com 31, Boa Vista, também Salvador, com 33 e Vitória, com 34 graus. Na capital capixaba, tem possibilidade de pancadas de chuva, que podem ser pontualmente fortes. A mesma coisa em quase toda a região sul. Vamos ver agora as áreas onde há risco de temporal. Norte do Maranhão, parte do Amapá, do Pará, do Amazonas, do Acre, Rondônia, sul de Goiás, parte de São Paulo, estado do Rio de Janeiro e metade sul de Minas. No Sudeste, uma frente fria aumenta as nuvens carregadas, que também ganham o reforço de um cavado meteorológico. O cavado é um sistema com fortes correntes de vento e níveis mais altos da atmosfera. Essas correntes aceleram a subida do ar úmido, ajudando a formar tempestades, que hoje já atingiram São Paulo. Na Zona Leste, uma estação de trem ficou alagada, fios pegaram fogo e um muro caiu. Parte da região central ficou às escuras. Em toda a Grande São Paulo, segundo a concessionária de energia Enel, quase 90 mil imóveis ainda estão sem luz. Amanhã, a previsão é de chuva mais forte, mais abrangente e mais duradoura em São Paulo. E a temperatura cai para a máxima de 25 graus. Hoje fez quase 31. Na cidade do Rio, 30 graus e 40 milímetros de chuva. Chove mais ainda no litoral paulista e na região serrana do Rio, onde ficam Santos e Petrópolis com 60 e 70 milímetros. E os temporais também estão previstos para Belo Horizonte, São Luís, Macapá, Manaus, Rio Branco e Porto Velho. Renata e Heraldo. Obrigada, Eliana. O que era para ser uma viagem de 8 dias ao espaço se transformou no Odisseia para 2 astronautas americanos. Hoje, eles voltaram à Terra. Foram 9 meses, 286 dias no espaço, até o pouso na costa ensolarada da Flórida. Um bote se aproximou para soltar os paraquedas e arrastar a cápsula até uma embarcação maior. Golfinhos curiosos rondavam a operação. Num processo cuidadoso, a cápsula foi içada em segurança. Jatos d'água para limpar partículas tóxicas do espaço. Até o momento mais esperado, quando o módulo finalmente foi aberto e o mundo pôde ver os 4 tripulantes sãos e salvos. Os astronautas americanos Sunita Williams, Butch Wilmore e Nick Hague e o cosmonauta Alexander Gorbunov. Um rápido aceno até deixar a cápsula em macas. Uma precaução. Depois de meses sem gravidade, os astronautas se sentem desorientados e têm dificuldades para caminhar. O pouso pôs fim a uma jornada bem mais longa do que o previsto para Sunita e Butch. Em 5 de junho do ano passado, os dois eram só sorrisos quando embarcaram no Starliner, uma nave da Boeing que os levou à Estação Espacial Internacional. A viagem deveria durar apenas 8 dias, mas Butch encontrou um defeito no propulsor da Starliner. A NASA decidiu que eles teriam que esperar meses para voltar à Terra. Nesse período, os dois dividiram espaço com vários tripulantes.
A Estação Espacial Internacional tem 109 metros de comprimento por 73 de largura. É mais longa que o maior avião comercial do mundo. O espaço onde os astronautas ficam tem cerca de 150 metros quadrados, divididos em pequenos módulos. Sunita e Butch aproveitaram. No Natal, fizeram até um boneco de neve usando sacos de lixo. Merry Christmas! Mas também trabalharam. O cientista David Burback explicou. Eles fizeram vários experimentos para entender o que acontece com o corpo humano quando passa muito tempo no espaço. Se os astronautas forem a Marte, serão 2 anos sem ir ao médico. Quando a NASA aposentou os ônibus espaciais em 2011, o governo americano passou a depender de um módulo russo para levar astronautas ao espaço. Mas há 5 anos, os Estados Unidos entregaram essa missão à iniciativa privada. E isso criou uma corrida espacial diferente. David Burback explicou. A NASA quer ter mais de uma empresa de transporte. Se acontecer algum problema com uma cápsula, eles poderão contar com outra. É uma competição comercial. Os astronautas regressaram hoje numa cápsula da empresa SpaceX. Mas na cidade onde nasceu o pai de Sunita, na Índia, o foco dos alunos era outro. As crianças rezaram pela volta segura dos astronautas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições.